Olá pessoal, dando continuidade então ao nosso projeto. No vídeo passado a gente falou sobre anteprojeto. O anteprojeto na verdade vai ser recorrente aqui, mas nesse vídeo nosso objetivo vai ser fazer a seleção de perfis das asas. Aqui nessas aeronaves a gente conseguiu encontrar aqui os perfis que são usados em algumas delas. Alguns desses perfis eu consegui encontrar, outros não, mas eles já serviram de base para a gente. Mas antes da gente pegar e sair olhando perfil por perfil, é importante saber o que a gente está procurando em um perfil, né? A gente precisa entender algumas coisas. Então, no último vídeo a gente determinou esses parâmetros aqui. Inclusive, depois eu até acabei reparando uma coisa aqui que é interessante de se falar. Eu travei a envergadura aqui em 80 centímetros, mas isso me fez ficar fora aqui no alongamento e na carga lar, né? Isso não é um problema, igual eu falei, não necessariamente é um problema, mas eu analisando depois, eu pude ver que se eu colocar aqui em 90 centímetros aqui e aumentar um pouquinho a carga lar, eu fico dentro da média de alongamento, que alongamento vai ser muito importante. Então, eu aumentei em 10 centímetros ali a envergadura que eu estava esperando, e eu já consigo aumentar bastante meu alongamento, né? É lógico que, de novo, por mais que a gente não esteja travado nesses valores, nisso daqui, nesses valores e agora aqui, eu estou um pouco mais próximo do que eu estou analisando no meu anteprojeto, né? Então eu vou tomar esses valores aqui como os valores de partida, né? Então vamos lá. O que a gente precisa inicialmente para a gente começar a procurar perfil, né? Primeiro, dado o tipo de aeronave, eu consigo ter uma ideia mais ou menos de qual que é o CL máximo do perfil que a gente vai procurar. Como se trata de um aeromodelo de velocidade, então a geração de sustentação ela é um perfil que não precisa gerar tanta sustentação, né? Em alta velocidade o CL é praticamente zero. Para quem não sabe o que é CL, é coeficiente de sustentação. Eu falei sobre o que é CL no vídeo de aerodinâmica básica, né? A fórmula de sustentação é basicamente essa aqui, ó, né? A sustentação é dada, né, pelo meio da densidade multiplicada da asa, coeficiente de sustentação e velocidade ao quadrado, né? Todos esses outros parâmetros aqui, eles saem através dessa equação, são inversões dessa equação, né? Então eu assumo um valor aqui de CL máximo que vai me ajudar em alguns outros parâmetros, porque eu vou precisar saber um intervalo de velocidade mínima e máxima que essa aeronave vai voar. A máxima é fácil, a gente está tentando bater os 200 km por hora, então eu acredito que 200 km por hora, se a gente conseguir bater a meta, vai ser o máximo ou muito próximo disso. Então beleza, eu já tenho isso. Então como é que eu determino a minha velocidade mínima? Eu vou determinar a minha velocidade mínima a partir da velocidade de stall do avião. E como é que eu determino a velocidade de stall? Para começar, stall é outro fenômeno que eu já expliquei o que é na aula de aerodinâmica básica. Recomendo que volte e assista se não souber o que é stall. Mas o stall vai acontecer quando nessa equação aqui os parâmetros não são alteráveis. Por exemplo, densidade, área da asa. À medida que... E a sustentação aqui, para o avião continuar voando, tem que ser igual ao peso. Então, se você reduz a velocidade, você tem que aumentar o coeficiente de sustentação. Mas tem um limite no coeficiente de sustentação. E quando esse coeficiente for máximo, eu vou ter minha velocidade de stall. Então, se eu inverter essa equação e deixar só a velocidade aqui e aplicar o coeficiente de sustentação máximo de um perfil, eu tenho então a velocidade de stall, né, que é basicamente o que eu estou fazendo aqui, né? Eu inverti a equação. Se reparar aqui, o que eu fiz? Eu passei esse 2 multiplicando para lá, esse aqui dividindo, o coeficiente foi para lá dividindo também, e depois tiro raiz quadrada, porque a velocidade está elevada a 2, né? É só importante ressaltar aqui que o peso é em newtons, né? Em alguns momentos a gente tratou aqui peso como o KGF, aqui por exemplo está escrito errado, né? Então vamos lá. Então eu vou assumir que o CL máximo do perfil vai estar na casa do 0,9 mais ou menos, 0,93, coisas desse tipo, porque é mais ou menos o que eu espero de um perfil que gera pouca sustentação. O CL máximo normalmente vai ficar por aqui. Esse valor
tenho um pouco por experiência, né, de perfis e tudo mais, mas essa estimativa ela não vai influenciar tão fortemente, né? Às vezes até vale a pena dar uma olhada antes, se não tiver muita ideia. Olhar primeiro, dar uma olhada nos perfis similares e aí depois disso pegar por base uma média aí. Mas enfim, eu vou assumir esse valor aqui já. Aí tem aqui, ó, CL máximo estimado do perfil e CL máximo estimado do conjunto asa-fuselagem. Por que tem esses dois aqui? Bom, o que acontece é o seguinte, o que a gente vê de dados do perfil são dados bidimensionais. Ele não tem... É como se não fosse uma... Se houvesse uma asa infinita, que ela não tem pontas, né, que ela fosse infinitamente alongada, esses valores que a gente vê de CL, CD, para perfil, que eu vou mostrar daqui a pouquinho o que é, eles seriam verdadeiros, né? Mas acontece que quando a gente tem uma asa finita, a distribuição de sustentação ao longo da asa, ela, vamos dizer assim, ela polui um pouco a capacidade de geração de sustentação do perfil aerodinâmico. Então, o que a gente faz para poder estimar, é uma estimativa mesmo, assim, estimar mesmo, é um chute, né? Para a gente chegar próximo, a partir de um CL máximo de perfil que a gente está procurando, como é que a gente estima o CL máximo do conjunto asa-fuselagem, né? Eu costumo aplicar esses fatores de correção quando eu quero ser bem simples, né? Eu aplico em 95%, eu assumo que a asa vai gerar 95% da sustentação do perfil e que o conjunto asa-fuselagem vai gerar 90%. Porque normalmente quando a gente faz o projeto da asa, né, mesmo não desconta ali o percentual, a parte ali em que a fuselagem está, a fuselagem pode também gerar sustentação, mas é um pouco mais complicado trabalhar com a geração de sustentação da fuselagem, ela não vai gerar tanto quanto a asa, né? Então, aplicando esses fatores de correção, a gente tem uma aproximação aí. Então eu vou utilizar, na realidade, esse valor aqui para estimar minha velocidade de stall, porque eu estou aplicando esses fatores de correção, assumindo que o meu perfil consegue fazer isso, mas o meu conjunto asa-fuselagem só consegue fazer isso, né? São fatores de correção mesmo. Aí. Depois eu vou mostrar melhor, ilustrar no software que a gente vai usar, a distribuição de sustentação ao longo da asa e vai ficar mais claro o porquê que isso aqui acontece, né? Então vamos lá. Então a partir disso aqui, com essa estimativa que eu fiz, como eu já inverti essa equação aqui, eu já obtive aqui uma velocidade do stall. Está dando aqui quase 12 metros por segundo. Isso dá 42 km por hora, é uma velocidade ok, não é tão rápida, né? Porque um dos objetivos é que o avião seja rápido, mas que ele não tenha uma velocidade de stall tão alta, porque também aí ele fica complicado de voar, complicado de pousar e fácil de estragar o avião também, né? Então, ao mesmo tempo que a gente quer que ele seja muito rápido, eu quero que ele seja um avião tranquilo também de pousar, voar em baixas velocidades também. Aí, dando sequência então, né, também a partir da mesma equação, já que a gente já sabe o peso do avião, a gente consegue estimar o CL na asa para a condição de 200 km por hora, né? Então o que eu fiz? Eu peguei aqui, inverti a equação, isolando só o coeficiente de sustentação, se reparar que é a mesma equação, só invertido aqui, e apliquei aqui na velocidade, no caso aqui 56 metros por segundo, que praticamente dá 201 km por hora, né? Então com base nisso eu achei aqui um CL que vai ser o nosso CL de cruzeiro, né? Que é o CL no qual a gente quer que o avião funcione com o menor arrasto possível. E aí, de novo, eu apliquei aqueles fatores de correção, porque eu quero que a asa, o conjunto, na verdade aqui está escrito só asa, mas é o conjunto asa-fuselagem, a aeronave em si produza esse CL, mas eu quero que o perfil, eu quero saber qual que vai ser o CL do perfil, porque eu preciso saber, porque eu preciso encontrar um perfil bom nessa condição aqui. Então, assim como eu peguei o do perfil, multipliquei aqui pelos fatores de correção para poder encontrar o resultado aqui da asa fuselagem em CL máximo, eu fiz o contrário aqui, né? Eu peguei
o resultado aqui do conjunto asa-fuselagem e dividir pelos mesmos fatores de correção para poder estimar aqui qual que vai ser o CL de cruzeiro da nossa aeronave. Então esse valor aqui é muito importante, porque é nesse valor aqui que nós vamos buscar um melhor desempenho do perfil. Então eu quero o perfil que me dê o melhor desempenho nessa condição aqui e no entorno dessa condição aqui. Em primeiro lugar, a gente tem que reparar aqui que é um CL bem baixo, né? bem baixo mesmo, é quase zero esse CL. Então, o que é natural, né? Quanto mais rápido se voa, mais baixo, né, tende a ser esse CL. Então a gente vai resgatar esse valor quando a gente for lá analisar os perfis. Agora, um outro parâmetro que é interessante, que é importante a gente avaliar aqui, é Reynolds em stall e Reynolds na velocidade de cruzeiro de 200 km por hora. O que é esse índice Reynolds, né? Esse índice Reynolds, na verdade, o que ele faz é tentar... Eu vou tentar ser o mais simples possível, né? Ele tenta descrever o comportamento do fluido, no caso o ar, em determinada velocidade e para determinado perfil, né? Que ele leva em consideração algumas questões aqui. Então, por exemplo, esse índice Reynolds é importante porque você consegue entender, ter uma ideia de como vai acontecer o escoamento desse fluido sobre o perfil, né, nessa determinada condição de velocidade, temperatura e etc. Então, todas as simulações que a gente vai fazer, elas sempre partem de um valor de Reynolds, né, porque esse índice Reynolds é que vai dar uma ideia de como que o escoamento vai estar funcionando naquela condição. Quanto menor o índice de Reynolds, mais laminar é o escoamento e quanto maior, mais turbulento, né. É importante ter em mente que, né, a gente acha às vezes que o laminar é bom e o turbulento é ruim, né? Não é bem assim, né? Em determinadas ocasiões, o escoamento turbulento ele pode ser melhor do que o laminar. Não vou entrar tanto nessas questões não, porque o meu objetivo não é ensinar fluidodinâmica. Eu só quero o suficiente para a gente seguir com o projeto. E como que a gente determina esse índice Reynolds, né? Ele é determinado da seguinte maneira, né? É a velocidade que multiplica a corda. Nesse caso, eu estou usando a corda média geométrica, que é o que a gente tem, né? Dividido pela viscosidade cinemática do fluido, né? No caso do ar, a 20 graus Celsius, esse aqui é o valor, né? Então eu até coloquei aqui na equação que já ele está pegando aqui a velocidade de stall, multiplicando pela corda média geométrica, que é o que a gente não tem corda média aerodinâmica ainda, e dividindo pela viscosidade cinemática. E aqui eu estou fazendo a mesma conta, só que para a velocidade de cruzeiro nossa, que é 200 km por hora. Então eu já tenho esses dois valores. Isso aqui vai ser importante para a gente. A gente vai ver isso aqui agora mesmo. Então, só para a gente balizar aqui nossa escolha de perfil, qual que é o nosso objetivo, né, de encontrar um perfil? O que a gente espera desse perfil? Então é o seguinte, né? O nosso CL de cruzeiro é esse aqui. Então eu espero encontrar um perfil em que ele tenha o menor coeficiente de arrasto possível nessa condição, né? Porque é nessa condição que eu vou precisar gerar o mínimo de arrasto possível. Se é um perfil que nessa condição ele não gera um arrasto, ele não gera um CD tão bacana, mas em outra condição ele é extremamente eficiente, também não me interessa. Não me interessa nessa condição aqui. Então, eu vou analisar para essa condição específica, né? Então, eu vou analisar nesse... Além disso, eu quero também um perfil que não gera um stall abrupto, né, em Reynolds baixo. Uma das coisas que eu citei ali agora há pouco do regime laminar e turbulento. Em regime turbulento, quanto mais rápido a aeronave está voando, ela tende a ter um regime mais turbulento. O regime turbulento ele tende a ser mais estável, porque ele é mais energético, então ele tende a ter uma dificuldade maior para descolar o escoamento do perfil.
Ou seja, o stall não costuma ser tão fácil de acontecer em um regime turbulento quanto é no regime laminar. Então, essa questão aqui do stall não abrupto em Reynolds de stall é interessante, porque em stall a gente está necessariamente em baixa velocidade, o Reynolds tende a reduzir muito, e como nós estamos trabalhando numa aeronave que vai ter uma corda muito pequenininha, esse Reynolds aqui é muito baixo. Esse Reynolds aqui de 68 mil é muito, muito, muito baixo mesmo, e tem uma gama enorme de perfis que nessa situação que não se comportam muito bem. E eles podem acabar ficando bastante imprevisíveis. Então ficaria uma aeronave muito difícil de voar. Então ela pode ser muito boa em alta velocidade, mas quando chegar para tentar pousar a aeronave e reduzir a velocidade, ela ficaria muito ruim. E o que também não é o objetivo. Então, além de gerar baixa sustentação em alta velocidade, ele tem que ser previsível, né? Ter um comportamento previsível em baixa velocidade. E além disso, um CL máximo aproximado disso aqui. Então, beleza. Esses são os 3 objetivos que a gente tem de perfil, né? Então, vamos lá nos perfis que a gente encontrou aqui. Esses 4 primeiros são perfis aqui que vieram do anteprojeto. Os outros aqui eu encontrei. Então, o que eu fiz, né? Tem um site muito bacana, chama Airfoil Tools. Ele é basicamente um banco de dados enorme de perfis. Ele tem uma variedade enorme de perfis. Então, a maioria dos perfis que a gente buscar, esses perfis mais comuns, a gente vai encontrar aqui. E o bacana é que ele tem essa ferramenta aqui de retornar perfis similares, o que me ajuda a encontrar novos perfis e possivelmente achar perfis melhores. E eu normalmente uso esse site, esse Airfoil Tools, como ferramenta de busca, e depois eu uso um outro software que a gente vai usar aqui agora para fazer uma análise melhor. Ele tem uma outra funcionalidade bacana, que se você não quer calcular Reynolds, por exemplo, ele tem uma calculadora de Reynolds, então você simplesmente coloca a sua corda aqui, a velocidade, você seleciona aqui qual que é a temperatura que você quer utilizar aqui, se é 20 graus, ou etc. E ele já calcula aqui automaticamente para você o seu Reynolds, né? Então isso facilita também. Eu fiz lá no Excel, mas poderia ter calculado por aqui também, dá no mesmo. Então beleza. Além disso, além de me dar os perfis e me mostrar aqui o desempenho desses perfis em vários índices Reynolds aqui, ele me oferece também o arquivo .dat desse perfil, que é o arquivo que a gente vai usar para analisar os perfis no XFLR5, na verdade no Xfoil, né, que roda dentro do XFLR5. A gente vai utilizar esse software aqui, chamado de XFLR5, né? É só acessar esse site aqui para poder baixar, ele é gratuito, né? XFLR5, você vem aqui em Downloads e baixa a última versão, é só instalar, né? E só baixar e instalar, não tem mistério, e ele vai abrir essa tela aqui. E é através dessa tela aqui que a gente vai analisar nossos perfis, né? Mas enfim, vamos só retornar um pouquinho aqui. Esses 4 primeiros perfis aqui encontrei a partir do anteprojeto, e os outros eu fui utilizando aqui esses perfis similares para tentar encontrar e analisando um a um. E por último eu experimentei aqui também um perfil sem camber, né? Um perfil simétrico, né? Já que a gente gera praticamente zero de sustentação, né? Eu experimentei um perfil simétrico também. Então como é que a gente faz para comparar esses perfis? Primeiro a gente tem que traçar algumas coisas que a gente quer saber desse perfil, né? Eu listei aqui alguns parâmetros, assim como a gente olhou no anteprojeto, né? Alguns parâmetros que eu gostaria de analisar em cada um desses perfis para depois escolher eles, né? Coloquei aqui espessura máxima. Quanto mais espesso o perfil for, normalmente ele gera mais sustentação, que não é o nosso objetivo. Mas quanto mais espesso também facilita muito estruturalmente. É muito difícil fazer uma asa bem estruturada com espessura relativa muito baixa, né? Apesar de que como a gente vai fazer de fibra de vidro, é bem tranquilo. Eu não tenho muito receio de adotar aqui um perfil com baixa espessura relativa, né? Resolvi analisar aqui o camber também, que é a curvatura do perfil, né? E a gente vê que fora esse por último aqui que eu resolvi por minha conta procurar aqui um simétrico, a maioria deles também fica numa casa
na mesma casa, mais ou menos, de curvatura, na mesma casa de espessura também. E isso é bacana porque a gente consegue ver um padrão aqui e fica fácil vir aqui, por exemplo, no Airfoil Tools e usar aqui a ferramenta de busca deles. A gente pode vir aqui o Airfoil Search e a gente consegue através desses parâmetros. Como se eu quisesse buscar por mais perfis, eu posso filtrar aqui, olha, minha espessura está variando entre, sei lá, 8,5 e 10 e a curvatura entre 1% e 2%. Eu consigo colocar aqui, né? 8,5 e 10, 8,5 e 10, e aqui entre 1 e 2%. E ele me retorna então toda a base de dados dele. Opa, peraí que deu errado. Ah, tá. Tem que colocar em percentual assim, eu não me lembro. Há muito tempo que eu não uso essa ferramenta aqui. Bom, não deveria estar dando esse problema. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, é porque, né, realmente, máximo 1, é porque tá, né, deixa eu ver aqui. Ah, sim, é porque, na verdade, eu inverti as coisas aqui, né, eu coloquei o mínimo no lugar do máximo, aí realmente não vai achar nada, né. Então, se eu colocar aqui no máximo 10 e no mínimo 8,5, opa, tem que ser ponto, né? Se eu colocar aqui no máximo 2, mínimo 1, e eu vou filtrar aqui em aproximadamente Reynolds, eu vou colocar todos, HZ. Então aqui, filtrando nessa condição aqui, ele me retornou todos os perfis que tem cadastrados aqui no site, que tem aqui características parecidas com esse que eu estou buscando, né? Que tem aqui entre nessa faixa de curvatura e espessura que eu estou analisando. Então a gente vê aqui que tem mais de 7 páginas aqui de perfis que eu poderia analisar. Nesse caso aqui eu selecionei tem só 8 perfis aqui, mas enfim, eu poderia pegar mais. Então beleza. Sabendo disso, vamos de fato analisar os perfis, né? Eu selecionei alguns aqui por semelhança e tudo mais, alguns que eu gostaria de analisar, e vou utilizar o software XFLR5, né? Você baixar ele, vai abrir essa tela aqui, né? E é só a gente importar os arquivos .dat desses perfis, né? Eu vou, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, clicar aqui em Selig, formato .dat file. Ele vai abrir essa página que na verdade são as coordenadas aqui que descrevem, que desenham o perfil dentro do software, né? Eu posso vir aqui só copiar isso aqui, abrir aqui em bloco de notas, colar. Eu vou salvar isso como? E eu vou colocar aqui todo tipo de arquivo. Eu vou salvar aqui eu vou salvar ele como é o nome desse perfil? E eu tenho que colocar todos os documentos, tenho que colocar a extensão .dat. Eu colocar na extensão .dat, o XFLR5 ele já consegue abrir. Então, se eu vier aqui, ele reconhece isso daqui. Então, ele consegue abrir e pronto. Eu tenho o perfil aqui, esse mesmo perfil aqui. Agora eu tenho ele dentro do meu software que eu vou utilizar para fazer a análise aerodinâmica dele. Então, eu já tenho os outros baixados aqui, que eu tenho um banco de dados de perfis aqui. Então eu vou só importar eles aqui. Se eu quisesse importar um por um, se eu não tivesse, teria que repetir esse processo um a um. Mas como eu já tenho aqui um banco de dados de perfis, eu vou simplesmente pegar a partir do meu banco de dados para a gente fazer a análise aqui. Eu quero só mostrar como a gente vai fazer, porque na verdade, para poupar tempo, eu já fiz, né? Porque senão a gente vai gastar muito tempo aqui. Então eu quero o MH43, eu quero o MH... Deixa eu
4, e eles vão ficando aqui, ó. Todos que eu importei até agora, eles estão sendo armazenados aqui, né? Agora eu preciso do SD 6060, beleza, importei ele também está aqui. Então até agora eu tenho até aqui, eu preciso RG14 também. Vou baixar ele também, RG14, ótimo. RG12, este daqui. É isso, de novo, né? Se eu não tivesse algum desses aqui no meu banco de dados, eu poderia simplesmente baixar eles. Pronto, todos os perfis estão aqui agora. Então agora eu vou rodar a análise deles, né? Eu posso olhar um por um deles, estão aqui. Aí aqui eu consigo ver os dados rapidamente deles, de curvatura, etc. Todos os dados deles estão aqui. Então agora eu vou rodar a análise desses perfis. Como é que eu vou rodar isso, né? Eu vou configurar o tipo de análise que eu quero fazer. Primeiro eu só quero lembrar aqui em qual Reynolds que a gente quer avaliar. Ah, tá, ok. Então eu vou rodar aqui em 350.000 e 70.000. Eu vou fazer essas duas análises só, nessas duas situações, que seria para a condição de stall e a condição de cruzeiro, para analisar o comportamento desses perfis nessas duas situações. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em Análises, vou vir aqui em Batch Analysis, ou então eu posso dar Shift F6 e já vai abrir isso aqui para mim. Vou clicar aqui em Foil List. Como eu quero analisar, eu poderia selecionar ou um ou outro, mas como eu quero analisar todos, eu vou colocar Select All. Clicar em OK. No caso, como eu quero analisar só em duas condições de Reynolds, eu vou clicar aqui em Reynolds List. E eu vou listar. Aqui eu quero 70.000, 1, 2, 3, 70.000. E vou colocar também aqui na condição de 350.000. Ops, 35 não, 350. Isso, pronto. Agora eu tenho as duas condições. Quero que ele avalie desde o ângulo de ataque de menos 10 graus até 15 graus, positivo. Aqui eu posso mudar ou não um incremento, né? Ele vai avaliar de meio em meio grau, né? E nos outros parâmetros não vou alterar, não vou ficar entrando em muitos detalhes não. Normalmente o software vem com essa opção desmarcada, se não me engano, é bom marcar, porque ela facilita o software conseguir convergir alguns pontos. Enfim, vou clicar aqui, ele começa a analisar os perfis e já começa a me dar curvas aqui de comportamento do perfil nas dadas condições. Então ele já está me dando aqui, ó. Para esse perfil ele já calculou nas duas condições e ele está calculando nas demais aqui para mim. Então vou só esperar o software, não demora, é rapidinho, pronto, terminou. Então agora eu tenho a curva de comportamento de todos esses perfis. Para não ficar muito poluído, eu vou esconder todas elas. O bacana aqui que eu posso, só a título de curiosidade, eu posso, por exemplo, pegar cada um dos perfis e analisar a curva de distribuição de pressão sobre cada um deles, né? Ver aqui como é que está a camada limite em volta desse perfil. Ele esboça mais ou menos o comportamento de pressão, né, no entorno desse perfil, onde está o centro de pressão, né? Tem até uma animaçãozinha, enfim. Isso é só a título de curiosidade, mas nós não vamos usar esses detalhes aqui. A gente vai usar essa parte aqui, ó. Na parte em que a gente vai analisar as polares do perfil, né? E o que a gente vai querer ver aqui? Primeiro, eu já fiz o levantamento de dados, porque senão a gente gastaria muito tempo aqui. Eu quero mostrar como se faz depois, né? Então, eu já listei aqui o que eu quero saber de cada um dos perfis, né? Eu já tenho os dados dele aqui dentro do software, agora eu vou extrair. Eu quero saber o CL máximo em Reynolds de stall, ou seja, em regime de escoamento de stall, na velocidade de stall, né? Eu quero saber qual que é esse CL máximo. Quero saber se o comportamento desse stall é abrupto. Eu quero saber o CD, que é o coeficiente de arrasto desse perfil em regime de cruzeiro. Eu quero saber se ele possui um balde laminar. E se o CL de cruzeiro está dentro desse balde laminar. Eu vou mostrar o que é esse balde laminar, né? E eu quero saber também a extensão desse balde laminar, né? Desde qual CL ele começa até qual ele vai. Eu vou mostrar aqui o que é um balde laminar. Então eu vou pegar aqui o primeiro dos perfis aqui, ó, que é o
7012. Então vamos abrir ele aqui. Eu quero ver primeiro a polar de 70.000 Reynolds, que é no comportamento em install. Então vamos lá. Dessa polar aqui eu quero extrair o CL máximo. Aqui eu tenho a minha curva CL alfa. Alfa é ângulo de ataque. Então assim, à medida que eu aumento o ângulo de ataque, eu vou aumentando o coeficiente de sustentação até que chega um ponto em que esse perfil não tem mais condição de gerar mais sustentação e ocorre o stall, o descolamento da camada limite. Vamos ver, até ver, que é bacana que dá pra ver aqui, olha só. Então, vamos ver aqui. Teoricamente, o stall inicia em alfa igual a 10. Então, se eu vier aqui, por exemplo, eu consigo colocar aqui vamos aumentando aqui para poder ver, né? Eu consigo ver a camada limite aqui, né? Distribuição de pressão e aumentando esse ângulo de ataque, né? Eu vou vendo que há um distanciamento maior aqui da camada limite e a partir do momento em que eu chego aqui em alfa igual a 10, já tem um descolamento muito grande aqui, né? da camada e então reduz drasticamente a capacidade do perfil de gerar sustentação. A gente vê que a partir de alfa igual a 10 aqui, o descolamento aqui ele acontece cada vez mais cedo, né? Então aí evidencia aí a ocorrência do stall. Dá pra gente ver de forma mais prática, aqui vamos dizer assim, a ocorrência aqui do stall através disso daqui. Mas enfim, vamos retornar lá. Então eu posso dizer que meu stall está acontecendo aqui, né? Então está acontecendo em quase 1.1 aí, 1.095, né? Esse é o meu CL máximo em regime de stall, né? Então eu coloquei aqui, deu uma certa diferencinha aqui da vez em que eu fiz, talvez porque eu tenha assumido aqui algum Reynolds um pouco diferente, mas não é uma diferença assim significativa. Então eu já botei esse dado aqui, eu quero só mostrar como eu extraí. Então beleza. E o comportamento desse stall, ele é abrupto, não é? Bom, é uma curva normal. A gente vê que nessa condição aqui a curva dá uma variada, né? Mas mesmo assim não acontece nada muito abrupto. Não é um stall perigoso, né? Então é um comportamento quase que normal. Então não tem nada demais. Então é um stall comum. Então dessa curva aqui de 70.000 Reynolds, desse perfil, é isso que eu quero extrair por enquanto, só o CL máximo. Agora o que me interessa mais é o comportamento dele em cruzeiro. Então eu vou trocar aqui para minha polar de 350.000 Reynolds, que é no regime de cruzeiro. Aqui agora a gente vê o que é legal que dá para ver aqui que a gente consegue em regime mais turbulento, né? Que é no caso aqui comparado 70.000 Reynolds com os 350.000 Reynolds, a gente vê que em regime turbulento, normalmente a capacidade de geração de sustentação é maior por conta da maior energia, né, que possui o escoamento, e o descolamento normalmente ele ocorre depois, apesar de que aqui em termos de ângulo de ataque ele está acontecendo no mesmo ponto. Mas enfim, a capacidade de geração de sustentação devido a fatores que estão ligados a isso que eu citei, mas não vou aprofundar muito aqui não. Então, beleza. O que interessa aqui pra gente agora é o principal fator que a gente está buscando no perfil é baixo arrasto. Então é bacana a gente usar essa polar aqui. Isso aqui é a polar do perfil, né? Que mostra pra gente em cada condição de coeficiente de sustentação qual que é o coeficiente de arrasto sendo gerado, né? E o balde laminar, que eu havia citado, é isso daqui. Esse formato aqui assim, que tende parece com um balde, aqui é o que a gente chama de balde laminar, mas o balde efetivamente é a porção em que isso aqui tende a ser reto. Aqui na verdade é quase um balde, né? Porque a gente vê que tem uma inclinaçãozinha, né? Mas eu posso tratar isso aqui como um balde laminar. O balde laminar que a gente chama, é uma condição em que eu consigo variar o meu CL praticamente sem variar o meu CD. Então é uma porção aqui da nossa polar muito eficiente, né, em que eu posso gerar mais sustentação sem necessariamente ter que gerar mais arrasto. Então é uma condição interessante, principalmente para gente que vai buscar pouco arrasto, né?
Então, aqui, se a gente retornar aqui no nosso objetivo, no projeto aerodinâmico, a gente está querendo baixo CD nesse CL específico, é de 0,042. Então, eu vou dar um zoom aqui e ver qual que é o meu CD nessa condição. No caso aqui é 0, eu posso ler aqui em cima, ó, vai aparecer aqui, ó, porque ele mostra onde está o meu cursor. Então ele vai mostrar aqui no valor de X, ó, 0,09. Esse é o meu CD nessa condição. Então beleza, então eu vou colocar aqui 0,09. E tem sim balde laminar nesse perfil, como eu mostrei, ele é pequenininho, né? Ele começa aqui mais ou menos no 0,21 de CL, né, igual eu coloquei aqui, e se estende mais ou menos até aqui. A gente vê, não é exatamente reto aqui, né, mas tende a ficar quase vertical. E depois a gente vê que aqui é um pouco menos vertical, ele está mais inclinado. Então eu coloquei como fim do balde aqui, né? Mas é relativo isso daí, né? Então beleza, se a gente pegasse um por um dos perfis e fizesse essa análise que a gente acabou de fazer, a gente teria essa tabela aqui, que eu já fiz isso para a gente não demorar demais. Então, a gente chega nesses valores aqui. Então agora, eu poderia de novo pegar mais perfis, analisar mais perfis, mas enfim, eu não vou analisar 100 perfis, de novo, a simplicidade do projeto é um dos objetivos. Então como é que eu vou escolher meu perfil aqui agora? Porque o objetivo final desse vídeo é escolher o perfil, né? Eu gosto de fazer um esquema de pontuação. Eu vou pegar cada um dos parâmetros que eu considero importante e vou dar uma pontuação para eles. E isso vai me ajudar a esclarecer qual que é o perfil mais interessante para mim. Olhando de cara, assim, nesses valores, o que me parece ser o melhor, né, para esse objetivo é este daqui, ó, mas pode ser que não seja, né? Por que eu acho que ele é o melhor? Primeiro que o CL máximo dele bate mais ou menos com as expectativas, não tem stall abrupto, ele é um dos que o que apresentou menor CD na condição, então isso aqui para mim é muito importante, tem balde laminar. O CL de cruzeiro nosso está ocorrendo dentro do balde laminar. Eu vou até abrir aqui, esse é o RG14, vou até abrir ele aqui. Né, a gente vê que esse perfil aqui, por exemplo, ele tem um trecho aqui que é realmente vertical, então é um balde um pouco mais claro do que o outro, e na condição de cruzeiro eu estou com um CL bem baixo. Eu tenho aqui um comportamento da curva bem interessante, até mesmo embaixo, né, embaixo Reynolds, eu tenho um stall bem tranquilo, bem brando, né? Então é um perfil que me chamou bastante a atenção. Mas será que ele é o melhor mesmo? Como é que a gente pode escolher ele, então, para facilitar? Porque aqui nós estamos analisando poucos perfis, né? Imagina se eu estivesse analisando 100, como é que eu ia escolher? Ia ficar muito difícil. E normalmente eu uso o esquema de pontuação. Então eu vou criar aqui um esquema de pontuação, né? Primeiro, o critério mais importante para mim é baixo CD. Então eu vou criar aqui pontuação por CD. Então eu vou fazer o seguinte: quanto menor for o meu CD, maior vai ter que ser a pontuação, né? Que eu quero um CD baixo. Então eu vou fazer o seguinte: eu quero que 1 sobre o meu CD vai me dar a pontuação. Porque quanto menor for o meu CD, né, maior vai ser esse valor que vai me dar resultado aqui. Então eu vou adotar isso como uma pontuação. Então, nesse primeiro perfil aqui, a pontuação por CD me rendeu 111 pontos. Então eu vou puxar isso aqui para os demais, né? O que mais que me interessa? Stall não abrupto também é uma condição interessante. Então eu vou colocar aqui, para os perfis que não tem stall abrupto, eu vou dar 20 pontos. Então, pontuação por stall. Então, enquanto os que não tiverem stall abrupto, eu vou dar 20 pontos. Esse aqui ganhou 0. Ele tem... Não, perdão, estou olhando o valor errado. Stall abrupto, não tem. Esse aqui tem stall abrupto, então ganhou 0 pontos. Os outros todos ganham 20 pontos. Então, eu vou colocar... Vou colocar aqui. O que mais que eu quero avaliar?
É interessante também um perfil que tenha um balde laminar com bastante amplitude, né? Que a gente consegue colocar a aeronave em uma situação de manobra sem aumentar tanto o nosso arrasto, né? Praticamente não variando ele. Então isso é interessante, porque a gente consegue manobrar bastante a aeronave sem que ela perca bastante velocidade nessas condições também. Então beleza. Então eu vou dar, sei lá, eu vou colocar aqui que amplitude do balde. Amplitude do balde. Pontuação por amplitude do balde. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, né, o CL máximo do balde menos o CL mínimo, que vai me dar aqui então a amplitude do balde. E quanto que está dando isso aqui mais ou menos? Eu vou multiplicar isso aqui por 100. Eu acho que tá bom. Então isso aqui vai me render, né? Só que não adianta nada eu pontuar pelo balde se o meu CL de cruzeiro estiver fora do balde. Então esses aqui, por exemplo, aqui, ó, esses dois aqui em que o CL, esse aqui nem tem balde, né? Esse, por exemplo, aqui em que o CL de cruzeiro está fora do balde, então eu vou dar 0 pontos, porque não me interessa. E vou atribuir também uma pontuação por espessura do perfil, porque quanto mais espesso for o perfil, mais fácil vai ser fazer a estrutura dessa aeronave. Então eu quero levar isso em consideração também. Então eu vou colocar aqui pontuação por espessura. Então eu vou colocar aqui que eu vou pegar a espessura, vou multiplicar por 100, que vai me dar um valor tranquilo. Como não é o meu principal, eu posso mexer no peso dessas pontuações que eu estou fazendo aqui. Eu acho que está razoável, porque eu quero que o peso maior seja o CD, né? A amplitude do balde para mim é importante, então eu gostaria que fosse o segundo ponto. E a pontuação por stall eu gostaria que fosse o terceiro aspecto, né? E por último, a pontuação por espessura, né? Então acho que está condizente aqui os pesos, né? Então vamos fazer aqui uma pontuação final. Pontuação final. Vou colocar aqui soma desses valores. E beleza, é como se eu tivesse aqui um placar. Eu vou ocultar essas células aqui para ficar mais fácil. O que me interessa aqui agora, nesse momento, para fazer a análise, é só a pontuação final. Então eu consigo ver que quais que foram os perfis que ficaram mais bem colocados. E como eu suspeitava, esse perfil aqui se mostrou o mais interessante. Então eu poderia mexer nos pesos e colocar outros parâmetros e tudo mais, mas então o que se mostrou mais interessante dessa análise desses perfis aqui foi esse perfil aqui. Então eu vou usar ele por enquanto. Ele vai ser meu ponto de partida. Eu posso até trocar depois, mas a princípio eu vou utilizar ele. Então é isso. É basicamente assim que a gente pode fazer de maneira simplificada a escolha de um perfil. No próximo vídeo a gente vai pegar esse perfil e começar a fazer a asa propriamente dita. Então eu vou explicar um pouco melhor sobre o uso dessa ferramenta aqui, que é o XFLR5. E a gente vai usar a ferramenta 3D dele para poder modelar a asa. E só depois que a gente tiver a asa modelada, aí eu vou falar um pouco de estabilidade. Depois de estabilidade a gente vai ver a escolha de perfil da cauda, para a gente conseguir fazer um conjunto bem acertadinho. Mas é isso. Então é mais ou menos assim que a gente faz a escolha de perfis. Acredito que se quiser em projeto de aeronave também não é muito diferente disso. É claro que aqui eu estou simplificando as escolhas, eu estou trabalhando com um número reduzido de perfis e estou fazendo tudo o mais manual possível. Mas mesmo em projeto de aeronaves não é muito diferente disso daqui mesmo não. Então é isso, no próximo vídeo a gente vai então modelar a nossa asa e até lá!